Esse é o Vírgula Dobrado, seu podcast quinzenal, das segundas, hosteado por mim, Diego Malva, lá no site virguladobrada.com.br. Hoje eu tô aqui com a Aline. Oi. Ela e eu vamos conversar um pouco sobre o podcast, sobre a mídia podcast. Apesar, né, de a gente estar aqui falando, fazendo podcast, ainda é complicado para as pessoas entenderem o que é fazer essa mídia e conversar sobre essa mídia. E aí eu e a Aline estamos aqui para conversar sobre isso, sobre o que é essa mídia podcast e explicar melhor para você como que a gente conheceu tudo isso. É até complicado de falar sobre o que é exatamente o podcast, porque ele tem ele tem tantas variações, ele tem tantas estruturas diferentes de pessoas que fazem ou de características diferentes que é complicado de explicar. Mas acho que a maneira mais simples de dizer o que é se comparando ele com o rádio, né? De chegar e... Sim. Porque o rádio ele é o que é mais próximo, assim, porque tem pessoas falando, é um áudio, você ouve em qualquer lugar, mas o podcast ele tem a diferença de que você pode ouvir a qualquer momento. Você baixa ele e aí depois ouve em qualquer lugar que você quiser, ou no carro, no ônibus, em casa, deitado na cama, de várias maneiras. E eu acho que isso é que facilita muito, porque a rádio ela é ao vivo. E aí você, por exemplo, alguém te fala assim, cara, tu viu lá o que passou na rádio, as pessoas teve um acidente em tal lugar. E aí como que você vai saber se foi nessa rádio que teve, né? Como que você vai saber que foi a rádio que falou? Ou ela teve que fazer uma publicação falando sobre, ou teve alguma outra coisa, ou tu viu em outro lugar sem ser na rádio. Então, tipo, ela não é livre nesse sentido de você ouvir outra vez o que aconteceu na rádio. E o podcast é completamente diferente disso. As pessoas, se for no caso de notícia, né, como eu estou dando exemplo aqui, ouvem novamente, elas podem ouvir novamente essa notícia, podem tirar dentro dessa notícia uma referência para poder fazer algum trabalho, alguma coisa, ou podem fazer com que pode trabalhar em cima disso, né, dentro dessa mídia. E eu acho que é isso que é interessante assim, do podcast. Eu vou levantar aqui para a Aline o que ela acha que é o Vírgula hoje. Ela, como ouvinte e participante do podcast, como se fosse praticamente a persona de um ouvinte aqui que está ouvindo agora esse podcast. O Vírgula é um projeto que, por mais que esteja só começando, é muito ambicioso. Eu acho muito interessante porque ele foi mais pro lado sério, porém focado aqui no Amapá. E eu sei lá, eu gostei muito disso, porque é algo que não é explorado aqui. São pouquíssimos os podcasts que tem. Quando tem, geralmente, do pessoal aqui da universidade, do curso de jornalismo, porque eu acho que deve ser alguma matéria que deve ter. Não é algo que, sei lá, dá uma vontade do nada eles vão fazer. Eu conheço um podcast que aconteceu isso, que foi o Nerd Pedreiro. Só que ele não continuou. E poderia ter dado muito certo. Eu gosto porque é mais sério e às vezes a gente precisa disso. A gente precisa dessa reflexão sobre nós mesmos e sobre o que acontece aqui. No fim das contas, o podcast em si ele tem uma estrutura própria, né? Geralmente tem ali algumas pessoas já que são chamadas, tem primeiramente a apresentação, né, dessas pessoas que estão ali, e aí depois vem a leitura de e-mails, vem a apresentação dessa própria pauta, né, de como que ela vai funcionar, o desenvolvimento dela, e aí depois a conclusão dessa pauta. E assim, o Vírgula ele tem
mais ou menos essa estrutura já. Como eu conheço outros podcasts, eu tenho referência de outros podcasts, eu trouxe essa materialização dele para eu entender até o que eu queria fazer. E é uma fórmula, assim, que eu digo que é uma fórmula, né? E que já é reconhecida pelas pessoas, já é familiar. Então acho que é até que mais atrai. Isso. É até a maneira que faz com que a gente pense ele como uma estrutura formada, pense ele como um projeto pronto. E acho que, apesar do Vírgula ele estar tendo muitas mudanças no decorrer de todo esse processo, ele tem, no fim das contas, uma visão. E essa visão que eu vejo para o Vírgula é justamente uma visão de que ele vai se moldar de acordo com as pessoas que vão entrar para conversar, assim como a Aline está aqui, vai ter outras pessoas que eu mal conheço, que vão estar lá e como que eu vou me portar. Então, são vários, ele vai permear por muitos lugares, mas é para no fim das contas ele chegar a uma própria fórmula, né, que ele tenha, que agrade a todas as pessoas que vão ouvir. E eu acho que é por isso que ele se torna mais profissional nesse sentido. E eu busco também sempre estar me informando e tal. Pensando nisso, a gente vai falar sobre essa estrutura de podcast. Sempre pensando em que o podcast, a maioria deles vão sempre conversar nessa mesma maneira. E aí tem essa que eu falei, né, que é a da apresentação dos convidados, a apresentação do podcast, aí depois vem o desenvolvimento do tema e aí no final a finalização. E aí tem umas outras mudanças, tem os outros podcasts que eles de acordo com o público deles, de acordo com como eles sabem que é o público deles, eles pegam e mudam isso, né? Tem uns que colocam e-mails separados em outro episódio, tem uns outros que trazem o e-mail no final, tem outros que colocam no meio, ou eles fazem praticamente uma introdução da pauta bem grande, e aí depois que eles fazem um e-mail, né? Tem muitas variações disso, assim. Porque geralmente quando você tem um público, tu quer dar atenção a esse público também nesse lugar do podcast. Geralmente todos os podcasts que eu escuto, a leitura de e-mail já fica em outro episódio. O que eu gosto muito, porque eu não sou muito chegada a escutar os e-mails. E é sempre nessa linha de uma roda de amigos que conversam e estão lá interagindo. E por mais que tenha alguns sejam um papo mais cabeça, é sempre essa mesma composição, que sei lá, o host e a pessoa que está sendo entrevistada, ou enfim, é a mais comum e que é a que me atrai. Mas deve ter pouquíssimos podcasts que eu escuto, sei lá, só com uma pessoa. Eu gosto dessa companhia de várias pessoas falando. E o host, ele é a pessoa que está ali para apresentar o podcast, que está ali como a cara desse podcast, né? É basicamente o apresentador, né? Ou é ele, né, que está lá, ou é outro programa, já não é mais o dele, porque Sim. Já está ali, ele já sabe a estrutura, ele que lidera as pessoas, ele que sabe como que funciona. É basicamente ele que o tempo todo vai estar ali dirigindo, né, praticamente essas pessoas para um ideal que ele tem ali dessa pauta, do que está acontecendo, enfim. É interessante ver que o YouTube, ele está praticamente fazendo parte do podcast recentemente. Estão dentro do podcast e às vezes o podcast também está dentro do YouTube. E aí a gente vai trazer aqui alguns exemplos, né? Eu tenho como exemplo aqui o Quadro Branco, que é um canal no YouTube. Nossa, eu nem sei mais falar. É um canal no YouTube que ele tem um roteiro, né? A gente consegue perceber que ele tem um roteiro que é falado, só que é narrado ali. E aí ele faz uma edição, ele faz várias edições com vídeos aleatórios, com filmes. E aí, para poder sintetizar aquilo que ele está falando, que ele está conversando lá. Às vezes ele coloca a capa do livro, coloca um pouco do filme. Ele, né? Pra mim, é um podcast. Porque, por mais que as imagens sejam para ilustrar, eu não vejo. Eu gosto de... Eu não consigo estar nesse negócio de é uma conversa legal, mas eu não quero estar olhando para a pessoa. Eu gosto de escutar isso, refletir, mas fazendo outra coisa. Sim.
Por isso que o podcast me atrai. E a gente percebe o cuidado que ele tem com o áudio, né? Sim, assim como a gente tem ótimo. Normalmente no podcast, assim, de ele querer ilustrar na voz dele uma vontade de comunicar, uma opinião já formada naquilo que ele está conversando ali. E aí eu acho o Quadro Branco bem interessante nesse quesito. E que eu acho que ele é bem parecido com um podcast justamente por ele estar lá. Tu pode estar ouvindo só ele, tu coloca lá o play, dá o play, fecha o olho, tu consegue imaginar tudo aquilo, sabe? Tu consegue entender o que ele está falando de qualquer maneira, mesmo que às vezes ele ilustre isso com um livro ou com uma imagem, com uma imagem. No podcast tu dá autonomia para a pessoa se ela quer ver ou não aquilo, que aí, por exemplo, eu estou falando aqui, sei lá, a gente está conversando sobre vários assuntos aqui, aí no nada a gente entra em teatro. Aí eu falo assim, tem aquele livro lá da Margot, tem aquele livro lá da Margot que fala sobre história do teatro. E aí nesse livro a gente fala sobre isso, isso e isso, e aí ele diz que tem isso, isso e isso. E aí a pessoa, se ela se sentir à vontade ouvindo o podcast, ela vai lá e busca no YouTube, vai buscar no Google, vai buscar, vai comprar o livro, sei lá, ela vai fazer o que ela quiser. Vai procurar. Ela não precisa ver a capa, né, do livro para saber que é esse livro. A gente está falando aqui, você vai acreditar. Se você conhece o host, se sabe que ele está falando algo sério, com certeza você vai dar credibilidade a isso, né? E é isso que eu acho legal do podcast, porque ele dá essa credibilidade para a pessoa que está apresentando tal conteúdo. E aí eu acho, né, que é parecido. Aí a gente pode citar também outros canais que hoje estão aparecendo aí mais, que é também o Antídoto, canal Antídoto, e tem também pessoas que transitam, né, entre o podcast e também o próprio YouTube. Um deles que aconteceu recentemente, que as pessoas não gostaram muito que aconteceu, foi o Selbit. Ele trouxe no canal dele um vídeo de 1 hora e pouco, que para as pessoas que veem YouTube, que está acostumada com os 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, não acham interessante, mas ele quis lá trazer a ideia dele ali, né, de podcast, mas tava mais para videocast no caso, né, ele explicou inclusive isso. Mas ali, se tu quiser, é muito legal, por exemplo, se tu gostar do Luba, né, que é a pessoa que ele tá lá entrevistando, ele tá junto com o Phelps, né, que é outro youtuber que tá lá, e aí eles fazem essa conversa bem informal, assim, né, basicamente um podcast em si, né, como que funciona. Se tu não vê nada, tu ainda consegue, e é bem melhor assim, por exemplo, eu fui uma das pessoas que não gostou, justamente pelo fato de ter o vídeo junto. Eu não me interesso tanto por ver aquilo, porque não é importante pra história. Sim. Só tá lá porque é uma forma que eles acharam de fazer isso. Inclusive tem o... Qual é que ele Reagindo? Qual é o nome? Eu acho canal que dele também? Do que eles já tiveram. Foi eu não sei se é Reagindo, alguma coisa assim. Que eles veem algum vídeo, reagem a esse vídeo e depois reflete. Isso, faz uma reflexão sobre ele, geralmente é enorme. Sim. E aí isso já é um videocast, praticamente. Sim, e eu acho que, por exemplo, eles poderiam muito bem pegar esse Reagindo e colocar só falar assim, a gente vai falar hoje sobre esse vídeo, tal vídeo. E aí a pessoa vai lá dar autonomia pra pessoa ir lá ver esse vídeo e aí depois voltar no podcast para ver só a reflexão, né? Tipo, no podcast seria pela reflexão do Reagindo. E aí que seria, tipo, bem mais interessante, eu acho, se fosse trazer para o podcast isso, né? Que o Selbit estava colocando. O que eu acho interessante do Selbit é justamente isso, que ele tenta mudar, né? Sim, a plataforma. E aí eu acho que quando tu faz essas coisas assim, quer trazer uma mudança, tu quer experimentar alguma coisa, funciona bem, porque tu sai ali daquele cotidiano que as pessoas costumam ver, né? Apesar de parecer tipo, cansativo lá, mas 1 hora para podcast não é nada, assim. Tu ouvir um podcast de 1 hora, tu fica assim, mais maravilhado. Tá faltando alguma coisa. Mas isso vai muito do público, né? Sim. Tem muitos podcasts que tem uma variação de tempo muito grande, né? Por exemplo, aqui a gente está experimentando ainda. Podcast o primeiro podcast que eu fiz aqui teve uns 13 minutos. E
E aí depois eu fiz um outro lá que foi com convidado já, que aí na edição, tipo, eu gravei 1h30, assim, aí na edição lá ele ficou só 15 minutos também. E aí, sabe, tem essa variação de como que tu quer trazer esse conteúdo pro público, se vai ser muito bom ou se não vai ser. Eu tenho uma variação, eu gosto muito de episódios que são curtos, assim como eu gosto dos episódios mais longos. E eu gosto, por exemplo, eu tô escutando esse episódio aqui de 1 hora, eu já vou partir pra outro de 1 hora. Por que eu não posso escutar um curtinho também, só pra fazer essa mudança de um pro outro? Sim. Eu gosto, porque fica mais compacto, mas mesmo assim, por exemplo, do vírgula, eu gosto quando é mais compacto, porque é mais curto, mas tu tem uma reflexão sobre o que ele tá falando. Eu acho melhor quando é uma coisa mais densa, mais curta, porque... sei lá, eu fico num sentimento muito ruim quando é uma coisa muito pesada e é muito longa. Por exemplo, um episódio sobre política ou falar sobre problematizações e é muito longo, me deixa mal. Eu gosto quando é menor e faz a gente pensar, mas depois a gente fica bem. Sim. Eu gosto disso. O podcast ele varia, né, de acordo com o público. A Aline é uma parte do público, né, do vírgula, e ela tem essa visão, né, de que ela gosta disso, mas ainda assim ela opina, né, sobre como que ela gosta desse episódio. E aí é de acordo com as pessoas, né? Eu não vou mudar o podcast só por causa da opinião da Aline. Eu vou mudar o podcast só se eu achar que for necessário nesse sentido. Se outras pessoas do meu público vão achar que é necessário causar essa mudança. É por isso que tem alguns podcasts que eles variam muito, assim. Às vezes eles tentam agradar ou tentam até testar, experimentar outros tempos. E eu acho legal, assim, dessa questão de variação de tempo nos podcasts em si, tipo, em um só, ter alguns que são 1 hora, ou tem alguns quadros... Tipo, eles geralmente fazem por programas, né? Alguns programas, eles são menores e outros maiores. É muito mais gostoso quando é um episódio maior com mais pessoas. Porque geralmente essa conversa te dá uma companhia ali. Você, por exemplo, tá fazendo alguma coisa e tá escutando aquelas vozes com uma conversa legal... te deixa entretido naquele tempo. Sim. Assim como é mais legal um episódio curto com uma pessoa só, porque é muito intimista. É isso, assim, é bem gostosinho. Pois é. Essa variação de tempo, ela ajuda muito até para tu se programar, assim. Por exemplo, eu sei que eu tenho que chegar no ponto, na Unifap, por exemplo. Eu moro no São Lázaro. E aí, para eu chegar na Unifap, é mais ou menos 30 a 45 minutos. Então eu pego um podcast de 30 e 45 minutos e coloco, e eu sei que quando eu terminar a viagem, ele vai acabar, entende? Eu não preciso, pausar e depois ouvir depois. E uma coisa que é legal de falar também para vocês, caso vocês não saibam, que quem ouve o podcast no agregador ou no Spotify, que ele tem também essa questão de podcast lá, você consegue pausar e aí fazer outra coisa lá que tu tava fazendo, pode fechar o aplicativo, pode ouvir uma outra música dentro do Spotify ou dentro do agregador de podcast, ouvir outro podcast, mas se você quiser voltar naquele episódio, ele vai continuar de onde parou, né? Ele salva isso. A maioria dos agregadores de podcast tem essa função já nativa. Na verdade, todos, né, tem que ter. Porque é muito claro isso para as pessoas que ouvem podcast, que ela não tem tempo suficiente para ouvir tudo aquilo que está trazendo ali. Às vezes ela, ela está no ônibus ali ouvindo podcast, e aí alguém chega para ela, um amigo dela passa e fala, olha tu aí tem que pausar, né, falar com a pessoa, né, porque não dá para ouvir os dois ao mesmo tempo. E aí depois, quando a pessoa vai embora, tu volta, né, pro teu podcast. Então tem que ter, a gente tem essa necessidade de fechar, às vezes, o aplicativo para fazer outra coisa. E o podcast tem essa facilidade, né, essa liberdade. Pra ti. Inclusive, a gente esqueceu de citar o YouTube lá, o canal no YouTube que tá junto com o podcast. Tem esse podcast que é o Filhos da Grávida de Taubaté. Ele tá em várias mídias, em vários serviços. Por exemplo, tá no YouTube, mas também tá no Spotify. Só que em outros lugares que não o YouTube, tá como
um álbum, que incomoda às vezes, porque se tu não deixar no shuffle, como é aleatório, não dá pra escutar, porque fica tudo misturado. É muito estranho isso. Sim, e me diz uma coisa então, tipo, se ele tá como álbum lá, ele continua igual como os outros podcasts? Tipo, se tu pausar ou ouvir outra música, não, né? Não, tem esse é o problema. Também. Tu tem que escutar de uma vez só. Porque assim, por exemplo, tem essa faixa. Nessa faixa fala sobre tal coisa. Aí nessa outra fala, comédia, kkk, não sei o que. Aí fulano não sei o que. É separado assim. Então são mini tópicos. Então tu tem como parar e continuar, só que é de um tópico. Não é exatamente tipo, eu parei aqui e acabou. Pois é. É muito complicado e isso. E é isso, né? Não me atrai. A gente percebe que é uma outra maneira de fazer podcast, mas em que não é exatamente podcast, né? A gente consegue ver que eles tentam ali, eles estão, como posso dizer, resistindo, né? Como não sendo um podcast, porque se tu faz um podcast que a pessoa não pode pausar a qualquer momento, não pode colocar no aleatório e ouvir outro podcast, tipo, deles mesmo, sem que tenha algo parecido, um assunto parecido ali, tipo, tu fica meio aéreo, assim, né? Sim, tu não consegue entender. E também, o único lugar que te permite fazer isso, na mídia no caso deles, é o YouTube. Tu pode parar e continuar, mas tu não pode sair da página que tu tá pra fazer isso. Por exemplo, se tu estiver no celular, que geralmente quando tu escuta, então tu não consegue escutar eles e fazer outra coisa, porque tem que deixar aberto, e isso exige muita bateria do teu celular, então não vale a pena. Pois é, enfim, nossa, muito assunto, né, a gente tem aqui dentro disso. Isso porque a gente tá no bloco 1 aqui, a gente marcou 4 praticamente, então vamos aí pra frente. Ok, a gente falou pra cacete de todas as coisas, né, tipo, que envolvem um podcast para as pessoas poderem aprender. E a gente vai falar agora um pouco sobre o que faz a gente ouvir, né, os podcasts, de todas essas coisas, de ter conhecimento já de o que é o podcast, de saber o que é e como funciona, o que eu e a Aline gostamos, porque o podcast ele é mais isso, né, de nós dois termos uma personalidade diferente, né? Eu gosto de assuntos mais sérios. Eu gosto de coisas mais bem-humoradas pra passar o tempo. Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. A gente vai agora falar aqui um pouco sobre os primeiros podcasts que a gente ouviu. Se tu for perguntar pra qualquer podcaster, assim, pra qualquer pessoa que faz podcast, que tem um podcast grande, ele provavelmente vai falar um Nerdcast, que é o que a gente vai falar aqui agora um pouco. Que eles são um podcast que tenta agradar todo mundo. E assim, ele já tem a estrutura basicamente de todo podcast que você vai ouvir. Na verdade, eu acho que foram eles que introduziram essa estrutura para os podcasts, porque é um dos podcasts mais antigos, pelo menos aqui do Brasil, porque tem o quê? Uns 8, 10 anos. Acho que até mais. Não, acho que é por aí. E isso te guia muito. Acho que é mais, porque o Nerdcast, a história dele é muito louca, assim. Vocês têm que ir lá no podcast deles encontrar um episódio falando sobre isso, porque eles têm, né, com certeza, porque já fizeram assunto pra tudo, 15 anos aí, o que não tem, né, lá. Nossa, tem muito. Mas enfim, e aí eles têm já uma base pra tudo, assim. Qualquer episódio lá que eles colocam é um assunto diferente. Você vai lá, escolhe, é praticamente uma revista, assim, né? Você vê lá, isso aqui eu gosto disso aqui, eu vou ouvir um pouco sobre isso. E aí você vai lá e ouve, né? E tem, e ouve e geralmente se agrada, porque ele já tem uma estrutura formada ali, tu sabe, ele já fala ali no meio do episódio até onde que vai os e-mails, pra gente poder pular os e-mails, pra ir pra outro... pra ir pra pauta direto, porque tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam, e aí eles deixam, né? Entre agradar os que não gostam e os que gostam, eles preferem colocar pra pessoa pular, né? Porque tu tem essa autonomia de fazer isso também. Como eles querem agradar todo mundo, tem assunto pra todo mundo. Sim. Por exemplo, tem muito episódio de história, assim como tem uma parte focada só em tecnologia, e recentemente já tem pra cultura americana. É o inglês, basicamente.
e de comédia também, que são os que me atraem, que atrai que é o próprio Nerdcast, né? Tipo, Isso. o Nerdcast, a base do Nerdcast é essa, de humor, né? De roda de conversa, de estar ali de com várias amigos pessoas. conversando, tá sempre essa. Mas quando por exemplo, esses mais sérios, tem um especialista Sim, junto. sempre tem. Uhum. Com certeza, quando tu vai ouvir um podcast deles, tu vai aprender alguma coisa, tu não vai sair de lá vazio. E essa eu acho que é a intenção deles em todo o projeto, né? Como um Nerdcast em si. Uma coisa que a gente tem que falar sobre o primeiro podcast sobre eles, né? É reconhecer as vozes, né? De saber quem é quem ali. É muito estranho isso. É muito legal, porque tem muito podcast que até um dia desse eu não sabia quem era a cara das pessoas. Eu lembro do Chorume, por exemplo, mas deixa pra depois. Mas no com o Nerdcast eu já conhecia porque eu conheço o canal Jovem Nerd. Então, mas quando tu vai pra outros podcasts que tu não sabe por exemplo, são várias pessoas e tu não consegue reconhecer as pessoas. Aí tu tem que ter uma familiaridade com eles. Sim. Demanda um tempinho aí, mas é legal. Só que tu se confunde às vezes. Uhum. Eu gosto muito dos episódios de comédia. Os melhores pra mim são os mais antigos. E dá pra ver que tem uma qualidade inferior, mas já com essa estrutura definida. Sim. Desde o começo. Que provavelmente eles devem ter já visto isso nos episódios gringos. Que foi a base deles, né, de início, assim, foi esses podcasts gringos já, porque o podcast ele já faz sucesso lá fora há muito mais tempo que aqui no Brasil. Então, aí a ideia, tipo, de estrutura de podcast de humor é basicamente essa, assim. Só que com a diferença de que meio que o podcast brasileiro, ele tem essa característica um pouco que pegou do rádio, né, de colocar transições, de colocar trilhas de filmes, de séries, de músicas brasileiras. Porque geralmente isso é uma questão que a gente herdou do rádio. Costumam ouvir podcast por parecer muito com o rádio. E elas se familiarizam com isso, porque o rádio é uma coisa bem intimista, assim, né? Geralmente tu ouve o rádio já lembrando da pessoa, né? Tipo, da pessoa que faz ali, de quem que é o dono daquele podcast. Isso que eu ia falar. Entrevista. Sim, com certeza você conhece o Luiz Melo, né? Que ele é não sei qual que é mais a rádio que ele faz parte. Acho que é difusor, sei lá. Sim, enfim. Enfim, não importa. Não importa, mas tu consegue lembrar da pessoa, né? Pela voz ou pela jingle que tem lá. Então, geralmente, os podcasts brasileiros têm isso. Tem essa vinheta, tem essas transições parecidas, essas coisas assim. Eu, como público, eu não gosto tanto das trilhas com música. Eu gosto de ter essa transição de um assunto para outro, mas sem uma música ilustrando aquilo. Mas isso é o que eu gosto. E eu sei que tu gosta muito de estar ilustrando o que está acontecendo com uma música, com a letra dela. Sim, eu tenho essa questão sonora muito forte, assim, então eu gosto de colocar algo parecido, que traga uma atmosfera pra pessoa, porque o único lugar que tem ali pra te fazer isso é dentro da música, né? Sim, com o podcast. E até com a música, pelo menos no teu, eu acho muito acolhedor. Por exemplo, tem esse episódio que fala sobre coisas que temos dificuldade de falar. Uhum. E tem muita música nele, mas te toca, porque fala sobre, eu não lembro faz parte, né? Mas faz parte do que tu tá falando ali. É justamente essa questão. Te faz ter um sentimento. Enfim, vamos avançar aqui, porque tá difícil. A gente ainda vai falar um pouco sobre esses podcasts, sobre outros podcasts, né, que a gente ouve, mas só para finalizar assim, né, nessa questão, o Nerdcast ele é um ótimo início, assim, pontapé inicial para qualquer pessoa que quer entender como que funciona o podcast, porque assim, hoje em dia eu e a Aline não ouvimos mais o Nerdcast, né, e é complicado pra gente ouvir hoje porque a gente já vê que ele tem uma estrutura, né, ali formada. Depois de um tempo fica maçante, assim, tu sabe que é para um público
que já não se encaixa tanto em ti. E aí dentro do Nerdcast geralmente vão pessoas, vão convidados, vão especialistas, e é nesses lugares assim que a gente acaba encontrando podcasts novos, né? E aí o que eu queria falar assim foi como que a gente começou a buscar, né? Começou a encontrar podcasts que tenham mais a nossa carinha, assim, que ele tenha um pouco mais daquilo que a gente gosta, porque o Nerdcast ele tá ali, naquele padrão, formatado ali, daquela maneira, a edição é sempre aquela, tipo, tem muitos anos já, e é até editado pela mesma pessoa há muito tempo, que é o Radiofobia, né? O Radiofobia eu conheço eu conheço o Léo Lopes, mas não pessoalmente, eu conheço o podcast dele, o conteúdo que ele faz, e ele já contou várias vezes a história, que o Nerdcast, a forma do Nerdcast é tão elaborada, tão pronta, que quando ele foi editar pela primeira vez o Nerdcast e mandou pra lá, e eles publicaram a edição dele, ninguém percebeu que houve uma mudança de editor, que não era mais o Jovem Nerd que editava, era outra pessoa. Por que eles não perceberam isso? Porque ele já tinha entendido a fórmula deles, e aí quando ele foi editar, o público não percebeu nada disso. Então ele já estava contratado pelo Jovem Nerd justamente por causa disso, porque eles não queriam mudar, entende? Ele já tem ali a própria identidade deles, ali a formatação deles que agrada a qualquer pessoa. Geralmente as pessoas costumam gostar de humor logo de cara, então por isso que a gente está recomendando eles como primeiro podcast. É basicamente isso, assim, que a gente tem para falar nesse quesito, de como que a gente encontra, né, novos podcasts que tenham mais os teus próprios gostos. Porque tu gosta de um podcast, tu acha ele interessante, e aí, depois de um tempo, tu vai perceber que tu vai ouvindo eles, e vai indo outras pessoas, assim, né, nesse podcast. Dentro deles, você geralmente vai encontrar, nesses podcasts que a gente vai recomendar, outras pessoas que vão lá para compor. E aí você vai testando cada um deles, ouve um episódio de cada lá, e de cada um, para ver qual que você se identifica e gosta. Agora no terceiro bloco a gente vai falar sobre as nossas recomendações de podcast. Como a gente disse anteriormente, o podcast ele é mais parecido com a gente do que nós imaginamos, né? Geralmente se tu for num agregador de podcast no meu celular, tudo aquilo que tem lá provavelmente tu vai identificar comigo. Quando a Aline ou o Igor, que é o nosso amigo também, que inclusive esteve no primeiro episódio aqui do podcast, me recomendaram um podcast, eles geralmente falam assim, esse podcast é muito parecido contigo. Tu ouve esse aqui porque ele... Pode te interessar. Pode te interessar, essas coisas assim. E aí é bem louco, assim, tu entender, né? Porque tu começa a entender até a ti mesmo, assim, porque tu vai vendo que esses podcasts conversam bem com a tua personalidade. A gente já falou bastante sobre o Nerdcast, mas eu vou só pontuar aqui umas coisinhas que a gente não falou. A estrutura dele é mais ou menos family friendly, que nem no YouTube, assim. Hoje em dia ninguém pode falar palavrão, ninguém pode chegar lá e, sei lá, falar sobre qualquer assunto, porque eles têm essa ideia assim que eles comunicam para muita gente, então eles têm essa credibilidade já deles dessa maneira, de comunicar para as pessoas de uma maneira fácil, acessível para qualquer pessoa, enfim. A origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: minha história é que nenhuma história de um moço que se encantou. E aí, o próximo podcast que a gente tem aqui é o Não Ovo. O Não Ovo, ele é basicamente uma, como posso dizer... O podcast do proletariado. Sim, ele tem ali essa questão mais
povão também, mas ele já desce um outro nível, assim, eu acho, de podcast de humor. Porque além dele ser também um podcast que a gente recomenda como um primeiro, né, para as pessoas ouvirem, ele tem essa característica de ser uma conversa já entre amigos e não só tipo ele não vai às vezes nem trazer assim um especialista de alguma coisa. Nunca trouxeram. Pois é, eu acho que não, né? Eles podem ter falado de especialistas, mas Sim. eles nunca trazem um especialista de alguma coisa. Então, geralmente amigos ali, são pessoas, são influencers de alguma coisa, são artistas, são pessoas. Eles vão trazendo lá várias pessoas que trabalham nessa mesma área de humor. E aí eles conversam sobre um assunto nada a ver ali. E aí, tipo, geralmente sai uma conversa mais amigável, assim, né? Tipo, tu se identifica muito, tu já começa a ter uma vergonha alheia ali de ouvir. O Não Ovo, ele tem essa estrutura dele, né? E aí ele tem outros podcasts dentro, que eu não ouço tanto. A Aline ouve e ela sabe explicar um pouco sobre eles. Tem 2 da casa que eu escuto... Eu já escutei com uma maior frequência, mas ainda são muito bons. Que é o Se Fosse Você... que conta a história de algum ouvinte e como pelo pode e-mail, né? isso pelo e-mail e como pode ser resolvido esse problema dessa pessoa. E o outro é o Rebobinando, que Bem legal, é muito legal. Ele é bem mais reflexivo. Ele é totalmente diferente do Não Ovo, sendo que é feito por uma pessoa que é muito zoeira Sim. em um e muito séria no outro. É muito legal ver essa diferença. Sim. De ver como ele Intimidade, né? como ele se comporta no podcast. Sim, eu acho legal também dele, é do Luigi, né? É o Luigi. Eu acho muito legal do Luigi porque, assim, é muito do que a gente vê nos podcasts, né? Porque, por exemplo, o Rebobinando eu vejo que é o podcast do Luigi, né? O Luigi que encabeça ele e traz e faz o que ele quiser ali naquele podcast. E é muito legal ver porque de como que a pessoa muda quando ela tá com os amigos dela, né? E como que ela muda quando ela tá agindo profissionalmente com algo que é dela. E aí eu vejo muito isso, assim, quando, por exemplo, vocês podem ver, talvez, a diferença que é eu conversando com a Aline aqui e os meus episódios de reflexão, assim, né, no próprio vírgula aqui. A forma que vocês percebem isso é justamente essa maneira como lidamos com o podcast, de que ele tem que ter, às vezes, a nossa cara, nosso jeito, senão ele não vai funcionar muito bem para as outras pessoas. E diferente do Não Ovo, no Rebobinando ele traz especialistas. Sim, ele traz especialistas mesmo, né? Ele é bem uma característica mais séria, assim, do Não Ovo, da casa do Não Ovo. Waraguari, Waraguari, Waraguari. Waraguari, Waraguari, Waraguari. Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamejantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em Mercúrio, uma capuca linda. Enfim, passando Que seja no Ovo, danadinha. a gente tem o chorume, que vocês bem sabem o que o chorume é, né? O chorume mesmo, a coisa chorume que é o lixo do lixo. O suco do lixo. O suco do lixo. E aí, o suco do lixo é o chorume, o programa podcast Chorume. Porque, assim, Lixo do lixo. eles falam mesmo que eles são o pior podcast do planeta, que vocês nunca vão conseguir ouvir um podcast pior que eles, e é verdade. Eu sinto dizer que é verdade. Mas não ruim no sentido de qualidade sonora. Isso. Mas Qualidade de conteúdo. falando do chorume, ele tem essa questão de querer falar as coisas de uma maneira mais intimista possível, né? As coisas ele é tão intimista que as pessoas que estão ali dentro daquele podcast só participam
pessoalmente. Então é uma regra deles ali. Todas as pessoas, se você for ouvir o Chorume, as pessoas do Chorume são convidadas para participar. E aí Sim, você tem que ir lá. É tudo presencial. Enquanto muitos podcasts são gravados, por exemplo, com uma pessoa aqui e a outra lá na PQP, o Chorume, ele é mais justamente intimista, ele é mais presencial. Então Tem essa característica mais intimista mesmo. E no caso deles, a gente brincou e começou a rir aqui quando começou a falar dele, foi justamente porque ele é quando você já está praticamente dentro já sabe como que funciona um podcast, porque a maneira que eles fazem é completamente diferente, assim, de tudo que eu já ouvi, porque eles têm a própria característica deles ali, eles são muito singulares no humor que eles fazem. É um humor mais pesado, não é preconceituoso. Não, para alguns pode ser encarado como preconceituoso, mas eles fazem tudo de brincadeira. Sim, sabe por quê? Tipo, a gente fala isso com veemência, de que é com brincadeira. E parece que a gente tá passando pano, mas não é. Porque o Chorume, ele tem uma questão muito legal, assim, que eu acho dele, é que tu não vê aquelas pessoas que participam ali daquele podcast como pessoas, elas são daquele jeito na vida real, assim, tu vai conhecer elas, vão falar contigo desse jeito. Tu consegue compreender que eles são personagens ali, porque eles deixam muito claro da maneira que eles colocam. Eles falam que eles cagam na lata, eles falam que usam o dinheiro da contribuição para comprar sorvete e consumir travestis. Então, tipo, se o podcast começa dizendo pra você fazer uma esmola pra eles, né? Pra não comprar nenhum material, nenhum equipamento pro podcast, não fazer pra eles não fazerem que aquele podcast cresça e assim, entre essas outras coisas, eles não recomendam isso. Eles falam pra você doar dinheiro pra eles poderem comprar sorvete e consumir travestis. Então, a gente tá rindo, mas a gente não tá passando pano. Por favor, aqui é só uma brincadeira. Essa é a pequena que eu percuro, não importa os defeitos que ela tenha. Dela eu suporto todo, o papo podre da boca também. Se você ouvir o Nerdcast e depois ouvir o Não Ovo e depois ouvir o Chorume, você vai perceber uma diferença gritante. É a decadência, é a decadência do podcast. Vai aqui, Nerdcast, Não Ovo, Chorume. Ninguém tá vendo, mas eu tô fazendo uma escadinha. Eu tenho um episódio que foi o que eu escutei primeiro, foi aquele Como Ser um machão. E aí é sendo totalmente o contrário, porque geralmente é só zoação. Sim. Tu não consegue entender muito bem como vai ser o episódio só pelo nome. Sim, geralmente as coisas que acontecem no Chorume é muito piada interna, assim. Então, se tu quer realmente se aprofundar e ouvir, entender e rir realmente com as coisas que acontecem no Chorume, tu tem que ouvir todos. Porque... Tem um aqui que eu amei, como rechear uma leitoa. Pois é. Pequenas e grandes frustrações. Alguns tu consegue ter uma noção, mas tem outros que tu fica, caralho, o que tá acontecendo? Às vezes aqui? nem é tanto. Tu consegue ter uma noção, por exemplo, ele fala assim, pequenas grandes frustrações. Aí você fica assim, caraca, eles devem falar sobre algo meio assim, reflexivo, de frustrações. Eu me frustro com, sei lá, com bullying na escola, com, sei lá, alguma coisa assim. E aí tu vai chegar lá com eles, ouvir, e eles vão falar, sei lá, eu me frustro porque hoje eu não consegui fazer... no pote. Tipo, hoje eu não consegui fazer cocô, sabe? Essas coisas assim, que fica nesse sentido, assim, de tu, sabe, como? Isso não tem sentido, sabe? Mas é muito engraçado por causa disso mesmo. Minha santa é você que eu vou amar. Oh yeah, oh yeah. Minha santa eu vou recomendar um único episódio aqui, né, do Chorume pra vocês, que pode ser o primeiro. Esse episódio, eu não lembro o nome exatamente dele, mas é Mortes Nossas de Cada Dia, parece o nome. E depois eu provavelmente vou colocar no post aí pra vocês, então, pra facilitar aqui, inclusive, a nossa vida, porque já estamos extrapolando as coisas. Mas nesse episódio eles falam sobre uma coisa bem séria, que é a morte, né? De pessoas queridas deles, das vidas deles ali. E aí eles contam de uma maneira bem humorada, né? Como que aconteceu alguns causos, né, que acontecem ali, que envolvem morte na família deles.
E aí é uma coisa pesada, né? Tipo, se for parar pra pensar, é uma coisa bem pesada. Mas a forma como que eles comunicam aquilo, como que eles brincam com aquilo, é respeitosa assim mesmo. E me fez chorar. Eu consegui chorar no episódio também. do Chorume, sabe? Então, pra vocês terem noção do quão interessante e o quanto que eles brincam, sabe? Com esses dois lados. E tirar as vendas dela. Depois. Passando, né, o Chorume, temos... Imagina Juntas! Ai, eu amo! É o meu podcast favorito. É, o podcast favorito dele. Principalmente porque é feito por mulheres. Eu gosto muito do que é feito por mulher. No Imagina Juntas, são 3 pessoas. Que no caso é a Carol Tchulin, a Jéssica Greco e o Gus Lanzetta. Todos eles são bem conhecidos assim nas mídias sociais, e foi assim que eu conheci eles, pela Tchulin, no caso. Daí, nos episódios deles, eles falam geralmente sobre coisas do dia a dia e tudo com humor. Só que tem alguns que é muito pesado. É bem cotidiano mesmo, porque tem uns que te fazem rir, outros que te fazem chorar. Hoje, recentemente, estão fazendo a gente chorar muito. Mas também tem uns falando sobre, sei lá, sexualidade. Esse episódio é muito importante. Eu recomendo que não só mulheres, tipo, qualquer pessoa escute, entenda um pouco do lado da mulher. O nome do episódio, se eu não me engano, é Siririca. É bem legal, tipo, o Imagina Juntas nesse sentido, assim, feminino mesmo, porque eles têm uma opressão com o homem. Eles têm... Como meninas e Gus. Tem essa diferenciação. Sim. Então sempre reclamando, tipo, opa, querido, tá me passando aqui, tá me cortando. Sim. Eu amo. Então, a forma que elas colocam o podcast delas é perceptível essa questão social, inclusive, né, da mulher, assim, de que ela precisa do seu lugar ali de fala, e aí elas brincam, mas brincam assim, né, brincam... Às vezes fica meio pesado. Parece meio pesada, mas é porque eles são amigos, eles né? são amigos. Tem muita gente que não entende isso e fala de, tadinho do macho oprimido, tadinho. Sim, e aí tem isso, assim, a gente ri muito com essas coisas, assim. Eu gosto também do Imagina Juntas. Eu amo Imagina nesse sentido, assim, delas. Eu gosto do Imagina Juntas nesse sentido delas, assim, de fazer o podcast. Esquisito eu estar querendo falar só deles, então... Delas. Só porque tem esse negócio do português. Quando você tem várias mulheres e um homem, vai pro homem. Sim. Se eu não me engano é isso. Tipo, você tem uma mulher e o homem, são eles. Sim. Então, se tiver 2 mulheres, que vai de quantidade, enfim. Isso não tem nada a ver com o podcast. Acabou o vídeo. Continuando, eu não tenho mais podcasts de humor para recomendar, porque eu não ouço muito. Então aqui eu vou deixar aqui o lugar pra Aline, que tá gravando um stories agora aqui. Tira foto. Essa cara de cu. Cadê? Eu tenho minha lista que eu vou passar rapidinho por eles. Porque... É só uma passada mesmo, porque a gente ainda tem muitas outras coisas pra falar e... Carrega. Cadê? É só pra vocês não ficarem só nesses podcasts, né, que a gente falou agora. Eu vou repetir alguns, a gente já falou antes, mas agora falando mesmo. Que o primeiro é o Imagina Juntas, que eu amo de com força. O milkshake chamado Wanda, que esse é mais voltado pra cultura pop e LGBT. Eu gosto muito também, é muito engraçado. O GugaCast. O Diego não gosta, mas é um dos meus favoritos assim, de humor, porque conta a história, conta causos dos ouvintes. Então, eles falam, essa semana o episódio vai ser sobre férias, sobre histórias de férias. E aí eles vão contando essas histórias, só que vão narrando mesmo. É mais ou menos, é basicamente isso o podcast. Mas é mais assim porque eu acho que esse tipo de podcast assim é quase como se fosse para passar tempo, né? A Aline gosta muito disso, de podcast para passar tempo. E eu não, eu sou muito mais reflexivo nesse quesito. E o GugaCast, ele é nesse sentido, assim, de falar mais
histórias, e assim, histórias não tem exatamente um sentido final, eles ficam brincando, né, assim, no meio da tipo, da comentando história, sobre a história. E aí é engraçadinho, assim, é legal de ouvir, mas não me agrada, não é porque não me agrada que não vai agradar vocês, é por isso que a gente está recomendando aqui. E tem o Potocas, ele é de humor porque eu comecei a escutar muito recentemente, então eu não tenho uma opinião exatamente formada, mas é muito legal porque eu não sei se é uma menina, mas é por mulher, em que ela fala sobre geralmente o que está acontecendo no Brasil também, mas sem se aprofundar, é só aquela conversa ali de boa, assim, ter que procurar 1000 informações, tá? Só pra te saber mesmo, não é te informando com toda a propriedade do mundo. A gente vai falar aqui um pouco agora sobre os podcasts um pouco mais reflexivos e um pouco mais sérios, que eu ouço, né, e a Aline também ouve alguns ali, eu vou citar só eles e como que funciona também a estrutura desses podcasts para vocês verem se identificam nesse sentido. O primeiro deles é o Café Brasil. Eu acho que provavelmente eu já devo ter citado em algum episódio, eu citei, eu acho que o portal só, Café Brasil, mas quem já ouviu o Café Brasil e ouve o Vírgula consegue perceber uma certa semelhança nesse sentido, porque o Vírgula ele conversa de uma maneira reflexiva, com uma certa opinião própria, né? E também experimentar uma forma de comunicar para as pessoas no geral e não só no pessoal, né? Não é só uma contagem de experiência, mas uma ideia de pensamento geral, né? De um pensamento em que as pessoas poderiam refletir sobre isso e pensar depois nessas questões. Só que o meu ele não é tão aprofundado nesse sentido. Ele não traz assuntos muito aprofundados na história ou de acordo com a política ou nesse sentido. Eu até quero, em algum momento, conseguir fazer dessa maneira, mas eu ainda sou novo no podcast, eu não sei fazer, não sei como que funciona exatamente cada maneira de fazer uma pauta e como funciona a pauta do Café Brasil exatamente. Ele tem lá tudo descritivo e tal, mas não tem como entender a cabeça exatamente do Luciano Pires. E eu não quero exatamente entender isso. Eu não quero pegar a fórmula dele e fazer. Eu quero que, com o tempo, isso se molde aqui no podcast. E ele está se moldando de acordo nesse meio tempo. Eu escutava ele, mas eu não conseguia me identificar muito. São assuntos muito importantes, muito reflexivos, mas que se tu não tiver com tempo e paciência para escutar ele, porque tu precisa pensar no que ele tá falando, precisa prestar atenção, senão ele é só mais um áudio que tu tá escutando. Sim, tem uma coisa também de diferença entre mim e a Aline nesse sentido, é que a Aline ela gosta de ouvir as coisas fazendo outras. Tipo, ela gosta de ouvir, sei lá, esses podcasts de humor, que é bem comum, na verdade, quando tu tá ouvindo um podcast de humor, tu não ligar tanto pro assunto que tá acontecendo ali. Tu, às vezes, quer voltar, quando alguém dá uma risada lá, todo mundo começa a rir, tu não entende a piada e tu volta. Mas, no caso desses outros podcasts mais sólidos, assim, como o Café Brasil, eles têm eles despertam essa tua vontade de prestar atenção naquilo. E eu gosto de ouvir ele geralmente no ônibus, assim, eu não costumo ouvir fazendo outra coisa. E a Aline gosta de ouvir esses podcasts desenhando, que ela desenha. Ela gosta de ouvir esses podcasts quando tá cozinhando, quando tá tomando banho, sabe? E eu não costumo fazer isso porque eu quero prestar atenção no que aquilo tá acontecendo. Então eu ouço geralmente na minha transição da universidade para casa, ou de casa para a universidade. Então tem essa relevância para mim nesse sentido, porque ele toma meu tempo de uma maneira positiva, uma maneira mais gostosa, assim, pelo menos para mim, mais proveitosa, né, para o meu intelecto, assim, e como criador também eu preciso de estímulos. E eu acho que o Café Brasil ele me dá muito desses estímulos que eu preciso no dia a dia. Dentro do Café Brasil, quem fala é somente o Luciano Pires, é uma pessoa falando e refletindo sobre a vida, né? Assim como os episódios de solo daqui do Vírgula. E aí ele tem um podcast que chama Leadercast, que eu comentei no episódio número 6 sobre liderança aqui no Vírgula, que é como ser um péssimo líder, né? Eu dava como exemplo o Leadercast lá, que eu ouvi o Leadercast e me equiparava, assim, eu aprendi com o Leadercast muitas coisas e ele me ajudou muito também no sentido de ser um melhor diretor.
E o Leadercast, ele é muito legal porque ele conversa com outra pessoa, né? Ele é entrevista, ele não é igual ao Café Brasil, ele não tem a estrutura do Café Brasil, ele não tem uma pauta definida, ele é completamente sem pauta. Então ele fala lá que a única coisa que ele pergunta ali dentro de estrutura daquele tipo de podcast é perguntar para a pessoa quem ela é, o que ela faz e por que ela está lá. E aí, dentro disso, eles começam a conversar sobre a vida dessa pessoa, né? E às vezes a gente vai conhecendo essa pessoa no decorrer do tempo, de como que ela age, de como que ela lidera várias pessoas. E nessa liderança tu se identifica, ou tu consegue se imaginar fazendo essas coisas, porque é uma história que eles contam ali sobre a vida dessa pessoa, ou é uma experiência que aquela pessoa teve e tu consegue comprar aquilo porque é real. Tu sabe que aquelas pessoas ali, elas não têm um nome para a sociedade às vezes, elas geralmente estão inseridas no nicho ali, mas ele traz para todo mundo essa ideia de perspectiva, essa perspectiva da pessoa. Então acho que é muito legal ouvir o Leadercast nesse sentido, porque tu se identifica e consegue se imaginar fazendo essas coisas, dando uma reviravolta na tua vida, assim como essas pessoas fazem na vida delas também. Tricô de Paz! E aí a gente entra pro Tricô de Paz. Tricô de Paz! Que é o nosso xodózinho também. Ai, eu amo. Ele é um podcast que fala sobre paternidade. Tipo, eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso, assim. E é esquisito eu nunca também ter querer me informar sobre essas coisas. E o podcast mostra que tu precisa saber dessas coisas, tipo, pra tudo na tua vida. Não só porque tu é pai, mas porque tu tem outras pessoas, conhece pessoas que são... Convive com tanto adulto quanto criança. Ele é bem voltado para isso, por exemplo. Por mais que ele seja de paternidade, eu amo. Eu não tô nem aí, porque tem muitos assuntos lá, por exemplo, comunicação não violenta. Tipo, não é só pra te conviver, pra quem convive com uma criança, mas é pra qualquer pessoa. Tudo que tá lá é uma conversa bem descontraída, porém muito séria também. Sim. Então, tu gosta de escutar porque tu vê que eles se empenham muito pra estar lá e te ajudar de algum jeito a se portar com alguém. Sim, é uma maneira muito bem-humorada que eles trazem, né, essas coisas. Eu acho bem legal isso. E a forma como eles trazem, né, a sutileza que eles têm de trazer o assunto, de comunicar para as pessoas e como que eles trazem essa pauta, essas pessoas que vão lá, é muito interessante porque... tu consegue ver a sensibilidade neles, né? Porque todos que participam lá são pais, né? Não, tem um que não é. Tá, tem só um que não é. Sim, então. é isso pra te ver como são experiências diferentes. Sim. Tem tanto de quem é pai quanto quem não é. Tu consegue perceber que, por exemplo, a criança, ela não é um mini adulto, né? Tu consegue perceber que a criança, ela tem as suas próprias... ela tem as suas próprias ideias quando é criança, ela tem as suas próprias vontades. E eles fazem a gente perceber muito melhor essas coisas. E eu gosto muito do podcast deles nesse sentido, assim, de querer falar de uma maneira abrangente para que as pessoas também consigam entender como que funciona a criança, né? De como que é ser um pai. Qual que deve ser o papel do pai nesse sentido, porque às vezes a gente não entende qual que é esse papel, né? A sociedade não deixa a gente ver qual que é o papel do pai, de como que tu pode ser um pai melhor, ou de como que tu vai ser um melhor pai do que aquele que tu teve, sabe? E como que tu se entende nesse sentido, assim, do porquê. Porque tudo que acontece quando a gente é criança, a gente leva pra vida adulta. Então, é nesse sentido, assim, que eles trabalham e é maravilhoso, muito bom. É muito importante que tenham um conteúdo voltado para pais, porque é muito difícil, não é todo mundo que teve esse contato. Dentro do Tricô de Paz tem também o Tamo Junto, que é voltado pros pais, não só pro pai. E nele são pais que têm dúvidas e estão pedindo uma ajuda mesmo. Que ali é um espaço para te pedindo essa ajuda. E o Coisa de Criança, que é pra criança. Podcast pra criança. É o primeiro podcast de criança e eu achei maravilhoso, porque eles não falam como se a criança fosse um mongoloide. Realmente é um ser humanozinho, ser humaninho. E de um jeito muito informativo, com uma sonoridade gostosa, não é aqueles efeitos
feios e chatos, são pra tudo introduzir, isso, né? e é muito, não sei, por mais que eu já seja um pouquinho grande, eu gosto muito, é muito gostoso de escutar, e eu mostrei pra minha irmã. Por isso que o Tricô de Paz é importante pra mim, porque eu tenho uma irmã e isso me ajuda bastante. Sim. E eu mostrei pra ela coisa de criança e ela amou, porque fala sobre como é feita tal coisa, como essa coisa se surge, como o arco-íris ou a onda. Por isso que recomendo, gente. Aí temos o Mamilos, né? O Mamilos também é o nosso amorzinho, assim. Teta. O Mamilos, ele é composto, a host, né, dele é uma mulher também, eu não sei o nome dela, desculpa. Eu acho que é a Ju Valaue. Eu sei que são duas, mas a principal é a Ju. Pois é, e inclusive ele... ela tá no Novo Imagina Juntas. Chore muito. Enfim. E aí, eu queria falar sobre esse podcast, porque ele me inspira muito, assim. Acho que a coisa mais maravilhosa do Mamilos é que ele traz pessoas com perspectivas ideais e percepções diferentes, assim, de que o Mamilos ele é muito importante nesse sentido, porque ele faz com que pessoas se comuniquem por determinado assunto que tenham a ver, né? E aí quando entra nesse sentido, assim, de trazer alguém que é especialista em alguma coisa e aí depois trazer um contraponto para esse especialista, é muito complicado tu fazer isso. Eu não sei como que funciona para as pessoas chegarem lá e começar a conversar, porque é um papel, assim, muito importante. Eles trazem notícias que são atuais, eles trazem pessoas que fazem parte dentro dessas notícias, são às vezes jornalistas, às vezes se estão falando sobre aborto, eles trazem um médico, se estão falando sobre sexualidade, trazem uma sexóloga, sabe? Então tem essas coisas, assim, que eles conseguem trazer pessoas de lá, de dentro desse assunto, e também pessoas de fora. Isso é muito legal. E é uma conversa muito fluida. As vozes delas são muito boas. É muito reconfortante a voz delas. Então, eu não sou muito... Eu gosto muito do Mamilos, mas não geralmente da parte de política. E sim mais da parte da mulher e de sexo. Só teve um episódio, acho, de sexo. Eu amo esse episódio. Eu escuto ele direto, eu gosto muito. Pois é. A Aline só conhece o Mamilos por causa de um episódio de sexo, eu acho. Não, deixa eu recomendar um episódio aqui muito bom e muito... ele é muito importante, que é o Masculinidade e Sentimentos. Sim, que é com o pessoal do Tricô de Paz, inclusive. É composto só por homens e que eles falam... desculpa. Eles falam... são só homens nesse episódio e eles falam sobre masculinidade, realmente. E... até pra quem é mulher, se identifica. Eu me identifiquei com algumas coisas. E, nossa, eu chorei muito em público, porque foi muito forte quando eu percebi algumas coisas. Eu fiquei forte. O Anticast, ele comunica sobre política de uma maneira bem mais informal, né? Eu acho que é uma maneira bem simples de falar sobre política, e foi com ele, assim, que eu comecei a me interessar sobre política, e faz com que a gente entenda também os pontos de vista diferentes, apesar de o próprio Mizanzuki, né, que é o host lá, ele fala que as pessoas que estão compondo a mesa lá, né, a bancada de pessoas, geralmente comunistas. Então... é bem de esquerda. Então, tipo, se você é de esquerda, é comunista, você vai se identificar lá, porque ele tem essa ideia, assim, de trazer pessoas que conversem sobre determinados assuntos com essa visão. Ele não edita o podcast dele. Tudo que está ali acontecendo é fluido, sabe? É bem difícil ele editar. E nesse sentido que eu consigo ver no Anticast uma coisa muito legal, porque a forma como ele fala é bem simples de entender. E eles falam tão abertamente, tão natural,
que tu sente vontade de conseguir conversar sobre política dessa maneira também. E eu gosto, assim, o Anticast é muito legal nesse sentido. Ok, agora a gente vai passar corridamente sobre alguns outros podcasts que a gente tem aqui. Então a gente não vai falar sobre eles, igual como a gente fez com esses outros, porque esses outros estão no nosso coraçãozinho. Mas tem alguns aqui que são sobre mulheres que eu acho importante falar, né, meninas? Que eu só vou passar por eles. Então, é o Mamilos, que já foi falado. O Ponto G, que foca em mulheres que foram muito famosas. Famosas não, mas que fizeram alguma coisa muito importante pelo mundo. E o Histórias de Niná para Garotas Rebeldes. Esse fala de... É um livro, é a narração de um livro feita por mulheres brasileiras que são reconhecidas. E é isto, muito bom. Correndo para o final aqui, a gente vai começar... a gente só vai citar alguns outros podcasts e aí depois finalizar. O primeiro podcast que eu quero falar, que é o Alotênica, que é para quem quer conhecer mais o podcast, quer saber mais o que acontece nos bastidores, como que faz um podcast. Ele explica muito bem isso lá no podcast dele, ele faz há muito tempo foi ele que me deu essa luz de hoje em dia estar fazendo o Vírgula Dobrada com tanta vontade e com tanta dedicação e com tanto profissionalismo, foi por causa dele. Então, caso você queira iniciar um podcast, ou fale com ele ou fala comigo. Você pode também mandar uma mensagem pra gente lá no contato@virguladobrada.com.br, que eu vou também estar conversando com vocês. Caso algum amapaense esteja ouvindo a gente aí e queira começar um podcast, eu posso dar uma ajuda e aí a gente conversa mais facilmente. Pod Trash, que é sobre filmes trash, basicamente. É bem bom. Tem o Psicocast. O Psicocast ele é um podcast que fala sobre psicologia, né, mas de uma maneira bem humorada. Inglês no Icru Rádio. É feito por um americano e a esposa dele, se eu não me engano, que é brasileira. O conteúdo é todo em inglês, mas são episódios curtos e ele fala bem devagar, que é pra que todo mundo entenda. A gente percebeu, né, vendo tudo isso, que a gente tem praticamente um dicionário de podcast, assim, né? Tipo, tem muita coisa que tu consegue encontrar, tem muitos podcasts diferentes que você consegue ouvir e é muito legal de ouvir cada um deles e se inspirar neles também. Eu acho que todo mundo merece ter esse seu lugar, esse lugar de criação, esse lugar de fazer algo acontecer que cada um tem. Eu acho que todo mundo deveria, aqui no estado, ter o seu próprio podcast. E é por isso que eu estou falando aqui, trazendo no Vírgula essas questões. Porque eu acho muito legal a forma como o podcast traz cotidianamente essa visão. E aí eu vou citar aqui, são 3 podcasts que hoje eu acho que não são ativos mais, que eu busquei, né, como ajuda, mas que pelo jeito eu percebi que eu estava sozinho depois nesse sentido. A Aline tinha me falado, né, do Nerd Pedreiro, que era um podcast amapaense, mas quando eu fui buscar lá no site deles, eles não são exatamente um podcast, eles publicaram, né, o episódio, mas eles não estão em nenhuma rede de podcasts. E aí, então eu descobri também o Caboclas, que é um podcast feito por mulheres também. Quando eu fui buscar elas, eu consegui falar com uma pessoa só que é integrante de lá, e ela me disse que as pessoas que estavam fazendo parte desse podcast não gostariam mais de fazer. Elas são ou eram acadêmicas de jornalismo aqui da Unifap, e só que elas não... essa única pessoa falou que ela gostaria de continuar com o trabalho. Então, eu não sei se a gente vai ou não, porque ela não me deu uma resposta concreta, mas com o tempo você aí vai perceber se ela vai entrar ou não aqui junto com a gente. Então, vamos ver aí o que vai acontecer com o tempo. Olá, antes de terminar esse episódio, eu venho aqui rapidinho para falar com vocês sobre algumas coisas que aconteceram de mudanças. A primeira delas é que ocorreu uma mudança dentro do Não Ovo. Então, o podcast Rebobinando, que nós falamos, não está mais fazendo parte da casa de podcasts deles. Então, é só mesmo para atualizar um pouquinho esse conteúdo, já que ele foi gravado já tem um tempinho. Outra coisa é que a Aline falou que dentro do Tricô de Paz havia podcasts, né? Mas não é exatamente isso. Na verdade, os podcasts
Tricô de Paz faz parte do Paizinho Vírgula, e dentro do Paizinho Vírgula tem outros podcasts de paternidade e aquele para crianças que a gente falou. E eu falei bem no finalzinho agora do episódio que eu ainda estava em contato com o Caboclas. Eu consegui realmente o contato com as pessoas de lá e agora eu realmente conversei com elas e elas estão fazendo parte já da equipe do Vírgula. Estamos estruturando o novo podcast e é isso. Outra coisa é que eu falei que não havia podcasts independentes que eram fora da Unifap. Somente aqueles que eram dentro de uma disciplina de jornalismo. E isso não é verdade mais, né? Pelo menos agora a gente já conseguiu conversar com algumas pessoas e chegamos ao podcast 19 horas da manhã, que faz parte também da grade do Vírgula Dobrada. Você pode conferir ele no nosso site, já tem o primeiro episódio no ar. Espero que vocês entendam e gostem dessas mudanças que estão acontecendo. Inclusive, para explicar melhor isso, vai haver um episódio de avisos em breve. É isso, Diego do Futuro, indo embora. Tchau. É isso, gente. Temos o episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. Agora a gente tá batendo 1h53. 1h53 minutos de episódio. Eu vou editar pra cacete pra fazer com que isso aqui seja pelo menos palpável, melhor para as pessoas conseguirem entender, mas falar sobre podcast é maravilhoso. E eu não queria deixar que esse episódio ficasse menos que isso. O conteúdo de sobra ainda é pouco para o quanto que o podcast é bom, assim, é maravilhoso na minha vida e na vida da Aline. Então é por isso que a gente está chamando vocês para conversar com a gente, para seguir a gente nas redes sociais. Se quiser conversar com a gente, mandar uma mensagem, a gente está aberto aí para recomendar podcasts. E aí é isso que a gente queria trazer hoje. Como é muito complicado, todos os users vai estar na descrição. Sim, é isso, obrigada. Vai estar tudo aí para vocês. Muito obrigado pelo episódio. Vida longa ao podcast, como diz o Léo Lopes. E é isso. Até mais e tchau. Tchau.